Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui a capítulo 2, né? A parte de lançamento estrutural, né? Um pouco dessas particularidades. Então, dando continuidade aí à disciplina, na parte de exemplos, né? Nós vamos resolver aqui um exemplo, né? Um cálculo de um pavimento, tentando determinar as dimensões dos elementos que compõem esse pavimento, tá bom? No nosso caso aqui está o enunciado aqui do elemento, né, do exemplo, né, considerando a figura a seguir, determinar as seções transversais de todos os elementos estruturais, de acordo com os critérios do livro de ECA 1, que está disponível para vocês, considerar para esse exemplo que o FCK é 30 MPa, que corresponde ao piso do pavimento 1, né, que eu vou fazer, que tá tem até um errinho, né? Eu vou colocar aqui de vermelhinho para vocês relembrarem quando vocês estiverem fazendo, que é o primeiro pavimento que eu faço, tá? De um edifício de total de 4 pavimentos, ele vai ser térreo, primeiro piso, segundo piso e cobertura, desculpa. Então, como a gente faz lá no livro, nós vamos considerar um carregamento hipotético, tá? De 25 kN atuando no piso e 15 na cobertura. Então, nós vamos começar aqui, esse é nosso pavimento, tá? Isso está lá no livro também, beleza? Eu vou fazer como exemplo aqui, pessoal, o pilar P1, a laje L1 e a viga VS1, tá? Aqui está um corte esquemático bem simplesinho para vocês terem noção de como é que é essa estrutura, ok? Então, nós vamos começar pelas lajes aí. A nossa solução em projeto vai ser laje maciça, tá? Nós vemos ali um vão de cerca entre 5 e 6 metros, tá? Então, a laje maciça ela vai se encaixar bem aí nesse tipo de solução estrutural. Lembrando que para vãos com dimensão maiores que 6, tá, pessoal? É bom já começar a pensar numa laje nervurada aí, principalmente as lajes nervuradas bidirecionais, tá? A laje maciça já não vai sendo tão eficiente. Então, nós vamos utilizar a solução em laje maciça, nós vamos seguir o que está no livro do professor Rebelo e no nosso livro lá, né? Que é para determinar a altura. A gente começa estabelecendo as distâncias efetivas. Aqui no caso, pessoal, como é uma distância efetiva para cálculo de pré-dimensionamento, eu não vou fazer distância efetiva aquele 0,3 da altura do elemento que apoia, nem nada. Eu vou fazer distância média mesmo. Então, fui lá no meu elemento estrutural, vou voltar aqui para vocês verem, ó, e fiz aqui o tracejado aqui na distância média das vigas aqui, ó. Então, ou seja, entra 7 aqui, entra 7 aqui na outra direção, e vou então fazer esse cálculo aqui. Como a laje ela é quadradinha, né, nós vamos chegar no valor de 600. Então, para isso, eu vou calcular o lambda, só para verificar se a laje é armada em uma direção ou duas, porque isso vai influenciar lá na hora de calcular os esforços, vocês vão ver na hora que a gente estiver falando disso. Então, aqui eu chego no lambda igual a 1. Se o lambda é menor do que 2, então a laje é armada em duas direções, tá, pessoal? Então, aí está a nossa solução. De acordo lá com o nosso livro, então nós vamos pegar a média dos valor médio aí das distâncias, 2% desse valor. Logo, a gente vai chegar em quanto, pessoal? Numa altura de 12 centímetros para essa laje aí, tá bom? Solução adotada como laje maciça. Se a gente está falando de laje, lembra lá que lá na parte teórica, né, quando a gente fala de laje maciça, a largura da laje maciça ela é 1 metro, né? Porque todos os cálculos que a gente faz para lá, a gente vai pela faixa, né? Então, isso aqui é por causa do conceito lá que a gente vai ver de faixa. Tudo vai ser em função de faixa. Até na hora que vocês estiverem lendo aí o capítulo 4 do livro, né, vocês vão ver que a dedução da teoria de placas, que é a dedução que a gente vai utilizar para fazer a tabela de esforços, ela é uma dedução que vai ser por faixa, né? Então, o momento é por faixa, o cortante é por faixa, tá bom? Então, é por isso que a gente adota 100 centímetros. Então, nós vamos passar para a viga, vamos fazer a viga VS1. A viga VS1 ela é uma viga contínua, né? Se eu voltar aqui no exemplo para vocês verem a viga, né? A viga é contínua, tá vendo? Ela apoia no P1, no P2 e no P3, tá, pessoal? Então, ela é uma viga contínua. Eu vou fazer, então, esse cálculo aí para a viga contínua, tá bom? Então, se é para a viga contínua, a minha altura é o vão efetivo sobre 12. Lembrando, pessoal, que nós vamos adotar a largura da viga como a largura da alvenaria, para não dar dente nem nada. Então, vocês vão ver que no final a gente vai chegar, a largura aí ela vai ser fixa, 14, né?
Nesse exemplo está bem escrito lá no livro que a largura, a alvenaria tem espessura de 14, né? Então fica por isso aí, tá bom? E então aqui, ó, a minha viga fazendo lá a distância média, né? Eu tenho 600 de um lado, 500 de outro, né? Lembrando que entra 7 em cada viga aí, né? Então a gente tem 600 e 500. Então eu vou fazer por tramo, tá? Vou fazer por tramo e depois eu compatibilizo. Então olha só. Tramo 1, 600 por 12, 50 centímetros. Tramo 2, 600 por 12, 500 por 12, 42. Se a gente parar para pensar, né? Você vai ter uma viga que tem do lado esquerdo 50, no tramo 1, do lado do direito 42, né? Vai funcionar desse jeito? Pode até funcionar, mas isso lá na hora da construção fica um negócio, não fica legal, né? Então o que, que a gente vai fazer aqui? Nós vamos compatibilizar para a pior situação, tá bom? E aí, logicamente, você como engenheiro, projetista, vai ter que avaliar se essa compatibilização vai levar muito custo, né? O que você tem que fazer é tentar sempre uniformizar seu projeto da melhor maneira possível, com o menor custo possível, tá? É lógico que se eu estivesse falando de outras situações, por exemplo, uma laje do térreo que conecta-se à cortina que está toda desnivelada. Eu vou colocar lá a maior dimensão? Não, não vai funcionar. Até porque a laje que vai no coroamento das estacas, ela não precisa, ela não fica tão à vista, né? Como isso aqui é um pavimento tipo, né? Você não vai ficar fazendo um dente lá, né? Vai ficar ruim na hora de você fazer, né? Então, não é legal, a gente sempre compatibiliza quanto possível. Lembra lá do capítulo 2, né? Viga, sempre tentar uma dimensão, uma altura só ao longo de toda a viga, né? No projeto não tentar evita-se, né? Vigas de várias dimensões, né? Então, assim, tenta sempre uniformizar quando puder, tá? Então, nossa viga aqui, no caso, vai ser 14 por 50, tá? Só nesse exemplo. Não vou entrar no mérito se isso aí vai passar ou não, tá? Aqui, pessoal, no livro aí tem até uma correçãozinha, nessa distância no livro ela tá 2,13, na verdade ela é 2,73, tá? E o que a gente faz aqui, meus jovens, é simplesmente tratar o pilar por área de influência. Vocês estão vendo que agora eu não estou pegando a distância média, eu estou pegando a distância real aqui do bordo da viga, né, e tudo certinho. E para isso eu vou fazer por área de responsabilidade do meu pilar, né? Então, aqui eu estou marcando as áreas de responsabilidade. Aqui eu já deixei pronto, né? Mas o P1 ele absorve o quê? Ele absorve 8,29 metros quadrados. Da onde eu tirei essas áreas de responsabilidade? Dessa partezinha aqui lá do livro, né? Então, olha só para você ver. Ó. Se o pilar está na menor direção, 0,45. Se ele vai na maior dimensão, 0,55. Aí, pessoal, isso aqui vai de cada um, tá? Você, por exemplo, poderia virar e falar assim para mim, professor, mas aqui, ó, esse pilar de canto, ele está conectando com esse pilar de extremidade aqui, os dois estão deitados, né? Ou seja, a maior dimensão está no eixo horizontal aqui, né? Eu não poderia dividir 0,50, 0,50? Poderia, você poderia fazer isso. A precisão aqui não vai ser tão importante nesse caso aqui. Mas para seguir o que está lá na apostila, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Então, esse 304 aqui, da onde ele tem origem? Na hora que eu faço essa divisão aqui, né? Então, eu vou pegar o vão da minha laje aqui, ó, total, né? Até o centroide dessa peça aqui. O que, que eu vou fazer? Dividir por, aqui nesse caso aqui, né? Como ele está em pé, como ele está deitadinho aqui, né? Então, nessa direção da maior inércia, 0,5, né? Então, 0,5, tá bom? E na direção da menor inércia, 0,45. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas e aqui para baixo aqui ainda tem uma distância, né? Sim, essa distância, como é que a gente vai fazer? 0,55, igual tá aqui. Vocês olharem aqui, né? Então, a gente precisa descobrir o tamanho desse L aqui, tá? Esse L aqui, no caso, se a gente pegar aqui, né? Daqui até o centroide dessa peça aqui, nós vamos ter 607, tá bom? Essa conta, ela tá até feita aqui, né? A gente, lá no livro, ela tá bem detalhadinha, vocês podem acompanhar. Então, aquela distância lá, 607, 50 na direção horizontal, na direção vertical, 0,45. Chego nessas áreas aqui de influência para cada pilar, do exemplo que eu estou mostrando lá. O pavimento tipo tem 25 kN, o pavimento cobertura tem 15. Se a gente lembrar lá do nosso edifício, né? Como é que está meu edifício aqui? Térreo, primeiro, segundo e cobertura, né? Então, o primeiro, que é esse piso aqui, ele está observando carga de quem? Dele mesmo,
mais um piso e mais uma cobertura, os pilares, né, que apoiam esse pavimento. Então, por isso que aqui é 2, né, e por isso que aqui é 1, tá? Então, seguindo isso aí, eu tenho um NK, como o meu pilar exemplo é um pilar de canto, eu coloco o coeficiente de segurança que transforma uma compressão centrada em uma flexão, uma flexocompressão, lembra lá disso, né? A gente fala um pouco disso aí no livro, né? O que eu estou fazendo daqui é simplesmente transformando uma compressão centrada, que foi o jeito que eu fiz, por área de responsabilidade, uma flexão, uma flexocompressão. Então, eu chego na seguinte carga de cálculo aqui, tá? Para pré-dimensionamento. Então, essa carga aqui, até a unidade aqui, pessoal, a unidade aqui, ela não está muito legal, né? Ela é quilonewton, tá? Aqui está até errado aí, né? Se tiver no livro aí também dessa forma, vocês podem relevar, mas o que a gente chega aqui é quilonewton, né? Então, essa unidade aqui, que na verdade está errado, ó. Isso aqui, porque isso aqui é quilonewton por metro quadrado mesmo, e quando você multiplica pela área, a unidade da área sai, né? Então, isso aqui é quilonewton e isso aqui também é quilonewton. Então, eu chego lá num total de 1.347 quilonewtons, né? Divide por 10 aí, você tem em tonelada, né? 134 toneladas, né? Então, quando eu faço isso, eu pego lá a minha equaçãozinha tradicional do dimensionamento da compressão, que você vê em fundações, em vários locais do dimensionamento de peças de concreto, você vê essa equaçãozinha aqui, que é uma equação assim, ó, que considera carga total dividido pela responsabilidade do concreto e responsabilidade do aço, né? Responsabilidade do concreto 3 dividido por 1,4, então aqui é o que, pessoal? É o FCD, tá? O que é o FCD? É o FCK sobre 1,4, né? Então tem que ter esse cuidado aí. É a resistência à compressão já com o fator redutor, né? Da resistência. A gente vai falar disso no capítulo 3, né? Mas por enquanto vocês aceitem essa informação aqui, né? É 3 sobre 1,4. Aí você vai falar, professor, mas de onde você tirou 3? É porque o FCK é 30, né? FCK é 30 MPa, quando a gente passa para kN por centímetro quadrado, 3 kN por centímetro quadrado, isso está bem claro lá no livro, né? A gente vai falar um pouco sobre esses coeficientes no capítulo 3. Aqui a taxa de armadura 2%, é uma taxa média, tá? Para pilares. E aqui a tensão de escoamento do aço, 420 MPa, vira 42 kN por centímetro quadrado. Ou seja, eu chego numa área necessária para o pilar P1 de 506, aproximadamente 506 centímetros quadrados, que é maior que 360, que é o mínimo estabelecido pela norma, né? Então, quando eu falo lá que o meu pilar vai se encaixar na parede, na viga, para não dar dente, né, na estrutura, a gente vai ter um pilar de 14. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito se isso passa, se isso pega flambagem, por enquanto não, tá? E aí eu vou fazer essa continha boba aqui, né? Que é o que? A área é igual a base vezes a altura, é um retângulo, né? Então eu jogo a base para cá e eu tenho a altura. Então 506,17 sobre 14 eu chego no total de 36,15. Você vai fazer um pilar com 36,15 para você, como se diz, ficar muito preciosista no decimal aí, de jeito nenhum, né? Eu vou adotar 40 centímetros aqui, que vai ser a dimensão do meu pilar, tá bom, pessoal? Então, com isso, eu chego na dimensão de 14 por 40 e fecho a aula aqui, o exemplo de pré-dimensionamento, tá bom? Na próxima aula, aí, se eu não me engano, a gente vai fazer um exemplo de carga de vento e aí a gente mata esse capítulo 2 e passa aí em diante para as outras partes do projeto de concreto armado, tá bom, pessoal? Abraço para vocês.